Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Culturas e Times Fortes. Um podcast da EP+, empresa com propósito. A gente está construindo as melhores empresas, não apenas do Brasil, mas as melhores empresas para o Brasil. Estamos tornando o mundo melhor, criando empresas com propósito, criando empresas melhores e construindo a mais grandiosa comunidade de empresas com propósito do mundo. No episódio de hoje, número 35, eu estou com o Vanderlei, vou deixar você apresentar já, Vanderlei. Pô, obrigado por ter aceito esse convite aí. Fundador, assim, empreendedor serial. Eu estava conversando nos bastidores ali, né, Vanderlei? Mas já empreendeu de tudo que você imaginava. Vou pedir para ele contar essa história resumida aqui para você, para dar um contexto, mas que também fez um exit aí recentemente e acho que o papo sobre dor do crescimento rápido, M&A, venda, fusão, aquisição, como isso linka com cultura organizacional, né? Quais são os prós e os contras, a dor do crescimento para trazer pessoas certas e trazer pessoas alinhadas de acordo com o crescimento rápido de uma empresa. Mas, Vanderlei, seja muito bem-vindo, cara. Prazer te receber aqui, né, nesse podcast, número 35 episódio. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, o pessoal te conhecer aí. Primeiro, é um prazer e obrigado pelo convite. Falar um pouquinho da minha história e a gente já bateu um papo antes e sempre essas trocas são muito valiosas, que a gente mais aprende do que ensina, do que passa algumas informações, mas eu acho que tem dentro da história, né, desse processo, nesses meus 20 anos, um pouquinho mais já, quase de 20 anos empreendendo, eu acho que tem bastante coisa legal aí e que pode ajudar muita gente. Sem dúvida. E com certeza a gente poder evoluir. Para resumir um pouco, né? Eu tenho 40 anos, comecei a empreender quando eu tinha 19. Meu primeiro negócio foi um estacionamento no interior de São Paulo, Socorro, onde naquele momento as pessoas não imaginavam que alguém pagaria para estacionar um carro numa cidade do interior. E não foi, e graças a Deus não foi isso. Sim, as pessoas pagam para estacionar seus carros também no interior. Hoje a cidade já se transformou numa cidade muito turística, com muito movimento, mas há 20 anos atrás não era como é hoje, mas realmente funcionou. E eu sempre gostei de negócios. A minha cabeça, desde quando eu me lembro, foi como fazer negócios. Eu acho que nasci empreendedor, né? Acho que eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são feras, que eles se tornaram empreendedores. Eu acho que eu nasci porque desde quando eu me conheço eu sempre penso em negócios. E assim foi o meu primeiro negócio, mas eu acabei avançando no início da minha carreira na área de consultoria para o mundo da moda. Principalmente lá no interior tem muitas fábricas têxteis, de tricô e têxteis, onde produzem para grandes grifes e grandes marcas. E aí eu iniciei a minha carreira ali, nessa área de consultoria, que pegava desde a parte de gestão, a parte da própria coleção, expansão e tudo mais. Mas como a minha cabeça sempre foi fazer negócios, eu depois montei um segundo estacionamento, prestando consultoria, até que em 2010 um amigo me chamou, também com outro amigo dele, para a gente montar um pub lá no interior. E eu, na época, até brinquei que eu era a pessoa que ia nos barzinhos e nas baladas, mas aceitei o desafio. Coincidência ou não, eu estava indo para a Europa e eu acabei fazendo um laboratório. Foi muito difícil, né? Visitar alguns pubs lá para fazer um laboratório para montar um pub. E aí, em 2011, a gente inaugura o Lubick Bar, lá em Socorro, que foi o primeiro pub ali, uma vida noturna na cidade, e foi extremamente um sucesso. Lotava todos os finais de semana, muito turistas, pessoas do próprio Circuito das Águas ali indo. E eu continuei com estacionamento, prestando consultoria e com o bar, né, o pub. Até que depois de 2 anos, precisei pivotar o negócio por uma questão de uma liminar e em relação à perturbação de sossego. E eu pivotamos o negócio para um restaurante. Naquele momento, os sócios decidiram que para eles não era mais o momento. Eles estavam no mercado de trabalho. Se eu não me engano, os dois trabalhavam na HP naquela época, na área de tecnologia. E quando eu decidi pivotar e continuar com o negócio, eu transformei ele em restaurante. E depois de 1 ano, graças a Deus, deu super certo, o negócio continuou caminhando. E eu continuei com a minha vida,
com o estacionamento, com o restaurante e prestando consultoria. Até que em 2014 eu também me aventurei numa empreitada muito interessante. Final de 2014 foi o boom das paletas mexicanas, acho que todo mundo aqui deve lembrar. Falei, eu quero ser a primeira empresa a ter esse produto aqui no interior. E assim foi. Inicialmente, inteiro o produto ainda no meu estabelecimento. Só que o negócio deu muito certo rapidamente. Eu acabei 3 meses depois montando uma distribuidora desses produtos. Comprei caminhão, construí câmara fria, contratei gente e tanto que quando eu vendi essa operação em 2019, final de 2019, ela já tinha mais de 60 pontos de venda em todo o Circuito das Águas ali, região de Campinas. Foi uma experiência bem interessante também. Mas tudo isso eu acho que culminou para que eu chegasse em 2015, aonde o Brasil estava passando por um momento mais complicado em relação a políticas, a questão da economia, o impeachment que estava para vir. E aí eu decidi naquele momento em me dedicar mais aos meus negócios. Deixei de prestar consultoria 2 dias da semana e foquei 100% nos meus negócios. Foi ali que nesses 2 dias eu entrei numa imersão dentro do restaurante, que era um dos meus principais negócios, onde tinha mais colaboradores, e eu descobri que o lucro estava nas compras. É ali que tem um lucro do negócio como um restaurante, um bar, sabendo fazer uma boa compra. Não apenas produtos de qualidade, mas existem muitos fornecedores e distribuidores que vendem o mesmo produto com preços diferentes. Foi aí que, mediante uma dor crônica ali, porque para mim realmente foi um sofrimento, toda segunda-feira, pegar uma lista de compras, fazer cotação, falar com vários vendedores e alguns me vinham visitar presencialmente e outros por telefone. O WhatsApp ainda estava começando, né? Fluía ali, e-mail, WhatsApp, só que não é tão simples assim, eles não respondem você na hora que você precisa e tudo mais. Fica à vontade para me interromper, caso você queira fazer alguma pergunta, porque você pediu para resumir, eu estou aproveitando aqui. Pode seguir. E aí, foi aí que eu busquei soluções no mercado. Falei, olha, impossível não ter ninguém, só eu tenho essa dor. E eu descobri que, na verdade, de alguma forma, eu tinha amenizado essa dor, porque eu tinha automatizado, de certa forma, com Excel, com planilhas, um controle de compras e abastecimento. E descobri que outras empresas do mesmo segmento não tinham, sofriam ainda mais. Falei, olha, o mundo digital está iniciando, né? Naquele mais ou menos em meados de 2015, Mercado Livre, Magalu, Americanas estavam começando a aparecer. Pontapé no digital. Eu falei, olha, eu sou B2B, a ideia era ter algo digital para o B2B, não existia nada naquele momento ainda. Foi aí que eu não encontrei nenhuma solução no mercado que pudesse atender de acordo com a necessidade que eu precisava. Foi aí que, estudando, buscando conhecimento, né, participando até de alguns workshops, palestras, falando com muita gente, lendo muito, eu tive a ideia de criar o primeiro marketplace de atacado do Brasil, e aí eu criei a CotaBest. A CotaBest realmente foi um divisor de águas em relação a tudo que eu poderia pensar em nível de empreendedorismo, em nível de gestão, de liderança, de business e tudo mais. Foi aí que em 2015 eu criei a CotaBest, que foi o primeiro marketplace de atacado do Brasil. Logo depois, em janeiro de 2016, eu fui convidado para participar com a CotaBest, que ainda não tinha nem lançado o MVP, na Campus Party. Na Campus Party houve uma concorrência ali, as startups estavam no mesmo níveis, para fazer um pitch. O pitch era de 1 minuto. E a CotaBest ganhou o primeiro lugar, naquele momento que eu senti que realmente eu acho que eu estava criando algo grande. E foi crescendo e evoluindo muito rápido o produto, até que em 2017 eu também cheguei a fazer uma POC para o próprio iFood, que eles também queriam ter um modelo de marketplace para abastecer os restaurantes que eram parceiros. A gente daí não conseguiu avançar nas negociações ali, houve até uma expectativa deles em poder ser sócios. Eu não entendia que era o momento ainda, porque eu não tinha realizado tudo que eu queria com aquele negócio. Meu sonho sempre como empreendedor foi criar algo grande, e ainda não era grande o suficiente, mas estava crescendo.
Até que em 2018 passei por mais uma rodada de investimento, um parênteses, logo após a Campus Party em 2016, eu recebi o primeiro investimento anjo de um cara fantástico, chama Fernando Coutinho, e que inclusive ficou comigo agora até o final como diretor de operações da empresa, e hoje é um grande amigo. E depois que a gente entrar nos detalhes de cultura, gente, tudo, legal. Isso cabe. Lembrar dele. E até que em 2018 passamos por mais uma rodada de investimento de uma holding chamada E2F, uns caras fantásticos também, pessoas executivas de mercado. E até que em 2019 conheci Roberto Musnick, que na época era o CEO do Atacadão, do Grupo Carrefour, e um ser humano fantástico, um empresário e gestor admirável. O que eu aprendi com ele e com o método de gestão é algo incrível, né? Não tem faculdade ou MBA que pague isso. E até então, depois que a gente se conheceu, houve a intenção e interesse do Atacadão junto com o Grupo Carrefour em adquirir parte da Cota Best. E assim foi. Aí, em meados entre 2019 e 2020, eu vendi 51% da empresa para eles. E a Cota Best, eu continuei no cargo como CEO e liderando todo a meta nossa era digitalizar, desenvolver e operar 100% o marketplace com a marca Atacadão. E assim foi desde 2020, quando a gente lançou. Foi a fusão. Foi a fusão. E em 2020, detalhe, isso é um parênteses muito importante, nós assinamos os contratos dia 16 de março de 2020, às 16 horas da tarde. Às 10 horas da manhã foi decretado lockdown no Brasil. Imagina a tensão, a gente estava nos escritórios dos advogados para fazer assinatura e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. E ainda em 2020 a gente lança o marketplace do Atacadão e realmente foi um grande desafio, porque você sair de uma cultura e de uma empresa que nasceu como uma startup, eu empreendedor de empresas sólidas, né? Estacionamento, restaurante, onde você tem espaços físicos, onde o crescimento ele é limitado a espaço, gente e estrutura, e para um negócio que é exponencial, é diferente. Por mais que a Cota Best já tivesse ali seus 3 anos de vida, foi um momento muito desafiador, porque houve ali aquele momento onde nós tínhamos 2 culturas muito diferentes. A empresa já faturava ali perto de 1 bi. Não. Naquele momento da aquisição, muito menos. Muito menos. A gente ainda era uma startup pequena naquele momento da aquisição, acho que nós tínhamos em torno de 15 ou 20 colaboradores apenas. A gente ainda era uma startup pequena, mas a gente tinha crescimentos sólidos, 2 até 3 dígitos por mês. Né? Mas o grande desafio era esse. E por que houve essa sinergia, né? Porque era um marketplace atacado. Você se tornar sócio para ter um marketplace do maior atacadista do Brasil fazia muito sentido e fez muito sentido para a gente poder crescer. E até que, para resumir, a gente já poder entrar nos temas aqui de gestão e cultura, e ficou combinado que entre 2024 e 2025 eu venderia 100% da companhia para eles, e assim aconteceu recentemente, no ano passado, onde eu vendi 100% a empresa para o Grupo Carrefour Atacadão, e hoje não estou mais também como CEO nem diretor, foi uma opção de não continuar, e assim concluir essa venda aí que já estava combinada também. E na venda, um dos escritórios da empresa, que ficava em Socorro lá no interior, onde era a sede da empresa, também houve na negociação, eu fiquei com essa sede, com esse escritório, e no local, logo em seguida eu montei um coworking, que hoje está lá ativo há 1 ano já, que chama Collab Work. Coisa boa, que baita história, hein, cara? Que baita história empreendedora. E eu acho que tem muitas perguntas que eu quero fazer, principalmente durante essa trajetória, né? A primeira delas é, quais foram os teus maiores aprendizados aí com esse exit, né? Com essa fusão e aquisição, os maiores aprendizados ali, né? Com isso tudo, o que é que tu tira de conclusão disso tudo, talvez para uma próxima jornada. Mas eu quero também depois escutar os teus desafios dessa fusão na construção de uniculturas e fazer esse negócio crescer, porque deve ter crescido muito depois da fusão, né? Com o maior atacadista do Brasil. Né?
realmente a gente cresceu muito, né? 2, 3 dígitos por mês. E a gente passou por uma coisa chamada dor do crescimento. Sem dúvida. E essa dor do crescimento, ela dói mesmo. Porque é uma insegurança, um medo de errar muito grande, a responsabilidade é muito grande, as contratações aconteciam assim aos montes, né? Eu tive muita, vamos dizer, sorte, eu acho que também um pouco de competência, e logo depois do primeiro ano que houve essa fusão, essa aquisição, eu consegui trazer uma gerente de RH para nós que fez toda a diferença. Eu sou fã dela. A mulher é um espetáculo. E chama Cília. Hoje ela está como, acho que como RH lá da RS Serviços, uma das maiores empresas de serviços hoje que tem. E ela me ajudou muito, porque ela veio trazendo aquilo que me faltava para a nossa área de gente, de gestão, onde a dor do crescimento e entendendo que não é mais uma empresa só de dono. E aonde eu tinha experiência, de fato, apenas ser gestão de empresa de dono. Né? Então, uma empresa onde eu tinha um conselho, eu tinha que prestar contas ao conselho, por mais que eu fosse sócio, eu estava lá como um diretor da empresa, representando como CEO a empresa, mas eu tinha um conselho. Fora da empresa você era acionista. Exatamente. Mas dentro da empresa você era funcionário. Funcionário, entendeu? E o cargo de CEO, ele não é só bonito, ele tem um peso muito grande, porque você é responsável de todo o negócio como um todo, mas você não está mais no negócio no dia a dia. Essa é a grande chave. Isso eu levei um tempo para conseguir, pra entender. Não só para entender, para conseguir abrir mão do controle, abrir mão de controlar tudo, né? Exato. E entender que eu precisava de gente para isso. E precisa de gente boa para isso. No início, inclusive, isso não é negativo. Até você entender as caixinhas que você precisa ter. Em quais níveis, até para você poder saber em que passos que você vai dar. Claro. Mas não foi fácil. Faz parte, inclusive, da maturidade também, né? Profissional, que se você vai crescendo também para a sua empresa crescer, né? A empresa nunca é maior do que o dono, eu falo. Quando o dono cresce, a empresa cresce junto. Quando o teu pior funcionário cresce, a empresa cresce junto. Quando o teu pior funcionário sai, a empresa cresce junto, né? Então, o dono precisa crescer primeiro para a empresa crescer. Porque se o dono tiver com aquela cabeça antiga ainda, que, porra, é o olho do dono que engorda o gado, a minha empresa não funciona sem a minha presença, o negócio não anda. Né? E isso faz muita diferença. E a gente erra muito, né? E a gente pegou um ano de pandemia, né? 2 anos de pandemia, onde o mercado de tecnologia e inovação, onde a gente estava 100% inserido, explodiu. Então, houve uma bolha em volta desses profissionais, onde foram super, hiper, mega valorizados, e não super mega valorizados pelas entregas, super mega valorizados porque não tinha mão de obra disponível. Então estavam todos disputando o mesmo profissional e infelizmente nem todos desses profissionais, inclusive, estavam preparados para aquele momento. E isso também foi um grande desafio. Como não errar tanto nas contratações no momento que você precisa de pessoas chaves ali para te ajudar a fazer o seu negócio crescer e acontecer. Quantas contratações eram, assim, qual foi o ritmo de crescimento de contratações de novos colaboradores? Era muito alto, chegava, tanto que eu fiz toda o onboard, o primeiro dia era comigo. Eu participava. Eu participava e depois, independente da área que o colaborador fosse entrar, mesmo de um atendimento até o cargo de gerência, ele passava por todas as áreas da empresa durante uma semana toda, para ele entender a empresa, como aquilo funciona. Claro. Porque a competência técnica dele não estava em jogo, porque ele foi contratado e a gente sabia que ele tinha competência técnica e seria uma pessoa capaz de assumir aquela posição que ele ia assumir. Mas ele precisava conhecer o negócio e depois que ele conhecesse, ele já precisava começar a jogar. A competência e o fit comportamental, né? A gente fala que o que mais impede as empresas de crescerem hoje é gente. Sim. Né? Eu não sei como foi teu caso lá também. Talvez durante um tempo, talvez a tua dor do crescimento era porque tu não estava com as pessoas certas ainda, provavelmente. Exato. Não só com as pessoas certas, mas a velocidade também que o negócio pedia que a gente crescesse, a própria tecnologia às vezes não conseguia acompanhar. Não que a gente teve problema, não é isso. Mas eu acho que até um pouco
da necessidade, a ansiedade de fazer as coisas acontecerem rápidas. É o senso de urgência do empreendedor. Tudo normal. é urgente, né? Eu lembro que na época nos dias de priorizar sprints, né? Cada 15 dias tem as sprints na área de tecnologia, onde o backlog é priorizado, né? Se olhava uma das colunas lá da prioridade, tudo era urgente. E aí o PO falava, amigo... É melhor ir para a fila comum que vai sair mais rápido, né? Exato. Então, acaba sendo tudo urgente, porque uma empresa disruptiva, somente ligada à tecnologia, no mercado digital hoje, não se trabalha mais em projetos, como citar exemplos que eu acho que eu não conheço a fundo, tá? Essas empresas, mas antigamente uma metalúrgica, por exemplo, ia fazer um projeto, ela estava planejando daqui 2 anos, 1 ano. Então eles tinham todo um processo ali para aquilo acontecer. Acho que até essas empresas hoje também devem ter, já tem senso de urgência maior. E respondendo ainda a sua pergunta em número de colaboradores, a gente chegou um momento que eu tinha pessoas novas chegando toda semana. Perfeito. Então a gente precisou se organizar, porque senão também aquilo vira. E nós tivemos isso acontecendo. A urgência de contratar e trazer gente nos fez, durante um tempo, também não fazer um processo correto. Contratou, deu certo, assim que a pessoa puder, começa. Não. A gente daí depois se organizou. Olha, de 15 em 15 dias entra-se um grupo de pessoas. Por uma questão de organização, do onboard e tudo mais. Claro. Mas eu lembro de ter onboards de cada 15 dias de 7, 10 pessoas. Né? Então estamos falando de 20 contratações aí no mês. 15 a 20 contratações Exato. no mês. No mês e nos meses que a gente mais contratou ali, provavelmente. Então, assim, isso gerava um choque também. A gente já tinha a questão da cultura, de uma grande empresa de varejo com a sua cultura 100% mais de offline, uma estrutura um pouco bem diferente do que uma startup, e é natural, isso não é um problema, mas é diferente. Ainda tínhamos todo esse choque de cultura, onde o time tinha 10, 20% em um mês de gente nova, né? Que também ainda não absorveu a cultura e que nós também ainda não tínhamos. 100% uma cultura também bem definida, que é uma outra questão muito importante. Perfeito. E isso é ruim, as pessoas me perguntam, então, Vanderlei, se fosse fazer tudo de novo... O atacadão, ele tinha já a sua cultura. Exato. Vocês que não tinham tanto essa cultura bem clara e bem definida. Não, porque nós éramos uma unidade de negócio independente. Os nossos escritórios, nossa gente, fazendo toda essa parte... Eram negócios diferentes, exato, então com culturas diferentes. Trabalhasse muito junto com algumas áreas lá internamente... Mas a gente tinha, não estávamos 100% dentro deles. Isso, inclusive, eu vejo como uma das coisas mais positivas do nosso negócio. Total. Isso foi uma das coisas que o Roberto falou, olha, Vanderlei, e nós precisamos criar isso de forma independente, porque se eu botar vocês aqui dentro, eu mato vocês. Porque essa grande, cultura é diferente. Né? É um elefante de tamanho, que é pesado quando anda, mas é mais lento, né? E de uma forma positiva, não é negativa, mas pelo tamanho do negócio. Estavam criando um negócio digital e precisava de dinamismo. Velocidade, flexibilidade. Exato. Então isso foi muito positivo. Mas foi uma decisão acertada, estratégica, no momento, de como a gente vai botar o negócio para rodar. Não, vamos deixar esse negócio separado daqui, porque tem outra cultura, é outra cabeça, outra mentalidade. Vamos usar o que tem de bom aqui, mas não vamos misturar as culturas. Exato. Então, tu não teve desafio nesse momento? Tive, porque mesmo não misturando aonde fosse uma estrutura independente, tinha que ter relacionamento e interlocução com as pessoas internas, porque, no final de contas, era uma marca só, né? Então, a gente teve que falar todos os dias com a tecnologia deles, que até então... O modelo digital também era novo. Eles trabalhavam com um TI do fluxo e frente de caixa das lojas, não com um TI de APIs conectando o estoque com as vendas digitais, por exemplo. Então, para eles também era algo novo e para nós também. Então, todo mundo teve que aprender esse relacionamento. Por mais que a empresa é um atacadista, varejista que estava entrando no mundo de tech, né? Exato. Querendo ou não, de digital, e uma empresa tech digital que estava
né, como sócio majoritário e como talvez de maior peso, um varejista também. Exato. E aí tem esse choque de... Foi choque mais do modelo de gestão, que vocês acham? Eu acho que de pessoas, cultura? É cultura. Cultural. Cultura não da companhia em si, mas de negócios. Tá. É mais ligado a uma cultura de negócios, onde as pessoas estavam 100% com a sua cabeça e seu foco, e não estão erradas, no modelo offline, nas lojas físicas, né? Aquele movimento que acontece, né? E não para o digital, porque não era prioridade, né? Para aquelas pessoas, o digital, porque o negócio, o core business deles era o offline. Perfeito. Né? E o próprio grupo Carrefour Brasil, por mais que tivesse muito digitalizado, o atacadão também era algo muito independente naquela época. Hoje até quando eu estive lá, já estava tendo uma junção um pouco maior, mas naquela época, quando a gente chegou, o próprio atacadão era algo muito independente do próprio Carrefour, mesmo o Carrefour sendo dono. Curioso, né? E Vanderlei, tu falou que talvez um dos momentos altos ali foi quando você acertou em algumas principais lideranças do teu negócio. Pô, trouxe o Roberto, que você falou, né? Não, o Roberto, ele era o CEO do Atacadão. Trouxe um diretor, que é amigo meu, que ficou até hoje, trouxe um RH pro jogo. Né? O que mudou quando tu acertou, principalmente nas tuas lideranças abaixo de ti? Eu não vou chamar que tudo mudou, tá? Eu acho que as coisas foram acontecendo. Então, ao longo desse caminho, a gente vai acertando e errando e vai aprendendo, né? Eu acho que a grande sacada... A gente erra muito mais do que acerta, né? E eu gosto do modelo erra rápido, gasta nada ou muito pouco, para sempre acertar. Isso é uma metodologia que a gente sempre aplicou e funcionou para a gente não correr o risco de gastar muito dinheiro com coisa que depois não vai ter resultado. Porque, independente de qualquer coisa, eu acho que veio um pouco até da minha experiência de empresas estruturadas, é que para mim não fazia sentido. Gasta, investimento. Claro, precisa de investimentos, o negócio precisa crescer, desde que isso faça sentido. Ótimo, vamos investir, por quê, para quê e quando teremos o retorno. Então, eu sempre trabalhei, e eu falo até hoje, em startups que eu presto, que eu faço mentorias, eu falo, gente, eu pego empreendedores que eles estão desesperados, têm boas ideias, bons produtos, mas estão desesperados por dinheiro, achando que a solução da vida deles é o dinheiro. E quando você vai entender o negócio deles, eles não precisam de dinheiro. Inclusive, o dinheiro vai fazer mal para eles, porque se entrar dinheiro, eles vão gastar tudo e o negócio não vai crescer. Muitas vezes, e isso é muito errado. E eu acho que a minha cabeça pode ter ajudado um pouco por ser uma questão mais estruturada, onde eu não tinha essa opção de ter o dinheiro. Claro. Ou o negócio fator para poder investir. O modelo mental nunca foi o modelo mental que a startup talvez era de cash burn e crescimento acelerado. Não, sempre foi de caixa, geração de caixa. Tem que se parar de pé, vamos testar, ser consciente, vamos parar de pé. Eu tenho uma cabeça muito nesse sentido, que toda empresa precisa dar dinheiro. Ponto, né? E Vanderlei, tu conseguiu crescer 2, 3 dígitos ao mês com essa mentalidade de geração de caixa, ou nesse momento tu teve que se alavancar um pouco mais? Tivemos as duas fases. A fase que não tem jeito, você precisa investir para poder ganhar a alavancagem que você precisa, mas com um plano muito sólido lá na frente. Claro que nem tudo, às vezes, durante o percurso acontece exatamente como você previu, ainda mais com um negócio como era o nosso e com um crescimento tão grande e com tanta gente. Mas a mentalidade sempre foi, aonde mais a gente pode economizar dinheiro desde que não impacte no negócio. Então, a economia também é muito importante, porque às vezes você acha que pode gastar com coisas que não fazem diferença. Então, você tem que investir muito bem o dinheiro naquilo que realmente lá na frente vai fazer a diferença. Perfeito. E gente, e cultura é inegociável, porque se você trouxer boas pessoas, se tiver uma boa cultura, você der qualidade para esses colaboradores trabalhar, você vai ter o resultado lá na frente. Como tu levava isso na tua agenda? Essa pauta cultura, essa pauta gente, cultura, gente, gestão de pessoas.
como é que você, como CEO do negócio, fundador, como é que tu levava isso na tua agenda e nas tuas prioridades dentro dos teus projetos estratégicos? Prioridade zero, tanto que a própria gerente de gestão respondia para mim, não para outro diretor. Que Perfeito. normalmente em algumas organizações elas não respondem para o CEO, a área de gente de gestão não responde para o CEO. No meu caso não era inegociável, porque era uma prioridade para mim. Tu acha que isso foi, então, um dos pilares também legais que fazia com que a Cotabest crescesse 2, 3 dígitos por mês? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que as pessoas que nós tínhamos fazia toda a diferença. E eu tive pessoas que ficaram comigo do início até o fim, vamos dizer assim, né? Até até a venda final. E são pessoas que cresceram dentro da empresa e conseguiram se adaptar a toda essa mudança e conseguiram se crescer também profissionalmente. Como outras que também ficaram, mas nem todas conseguem às vezes acompanhar. Mas isso não é um demérito, pelo contrário. Total. Né? Porque chegou em determinados momentos, algumas posições não tínhamos opções internamente ainda, até porque eram pessoas jovens, né? E pessoas que estavam há pouco tempo, muitas vezes, da empresa. Então, a própria empresa ainda não tinha, como posso dizer, matéria-prima suficiente. Então, algumas pessoas de fora eram importantes até para chegar com outras visões, com outras ideias. Trazer pessoas com experiências, com outras, né, visões de mundo também, as coisas melhoram. E como é que está Wanderley hoje? Depois você fez o exit, saiu totalmente da operação. Como é que está agora? Está empreendendo em quê? Quais são os passos agora? Eu soube que você está também da mentoria. Sim. Mentoria até filantrópica para startups. Conta um pouquinho mais sobre isso. Essa questão da mentoria por startups, eu faço com algumas startups e esses dias mesmo estive no final do ano passado na Fiesp, no programa de aceleração lá. Isso não chamo nem de filantrópico, porque eu acho que para mim eu só aprendo, né? Porque é tão legal. Quem ensina aprende 2 vezes, né? E eu tive tantas pessoas boas que passaram na minha vida e me ajudaram tanto com mentorias, com bate-papos, com networking, que fez tanta diferença que eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né? Então, eu sempre falo, algumas pessoas me ligam, me perguntam, pô, Wanderley, eu queria tanto bater um papo com você, será que dava? Quanto você quer? Vou dar 2 opções de agenda aí, pode escolher. Não, porque no final quem aprende sou eu, adoro conhecer negócios, eu gosto de negócios. Então, tem ideias maravilhosas. Você é um empreendedor serial, né? Tem agora essa capacidade de investimento também. Então, nada melhor do que conversar com negócios, porque pode sair novos negócios disso tudo. Exatamente. Talvez teus negócios também saíram muito disso tudo, né? Sem dúvida. De alguma insatisfação, ou de alguma oportunidade, de alguém que chegou, de alguém que veio apresentar alguma coisa. Então, você está nesse meio também. Hoje você é investidor, investe em alguma coisa também? Sim. Eu tenho uma startup que eu fui mentor e investi nela, uma de live commerce, é o Gong. Faço parte de um fundo de investimentos da Provence. E também uma coisa que não, como posso dizer, né? Você perguntou olhando para o futuro. Nunca diga nunca, porque eu sempre avalio as oportunidades e o momento. Claro. Né? Mas o que eu decidi nesses últimos 6 meses, aí, 1 ano, que eu não queria, não estava, pelo menos a princípio, querendo voltar para o mercado como executivo, como contratado executivo de alguma empresa. Eu tive propostas muito interessantes do mercado, fiquei até impressionado com a quantidade de ofertas e procuras que eu tive depois da minha saída da Cotabest, mas eu entendi que eu ainda não era o momento. Não digo que amanhã, tudo depende daquilo que Tá num sabático. Exato. Sabático. Mas eu não paro quieto, né? Logo em seguida eu já montei o coworking. Tem algumas empresas que eu já estou com conversas avançadas para conselho ou advisor, que é um modelo que eu gosto bastante, que eu acho que é interessante, eu acho que é um momento que eu posso realmente contribuir nesse sentido, sem comprometer 100% do meu tempo, porque hoje o tempo, para mim, qualidade de vida é uma coisa que é muito importante. Mas eu não descarto lá na frente. Mas
aqui em primeira mão, aqui para você no podcast, nesse papo. Eu, como não fico quieto, né? Estou para lançar agora, daqui uns 30, 40 dias, uma marca Maison d'Or. É uma marca de tricô home premium, 100% algodão. Voltando um pouco lá para o mundo da moda agora, me associei a um amigo que tem uma fábrica, uma malharia de retilínea. A gente está para vender 100% digital, em marketplaces, e-commerce próprio. Uma coleção ficou linda e logo, logo vai estar no mercado aí disponível e... Não para, né, não cara? Não paro, Não dá para parar, né? O sangue empreendedor também, você não consegue parar, não, né? Não E o que é que tu tem visto aí depois desse teu exit aí, e principalmente olhando para as startups, essas que você tem mentorado, tem guiado, né? E tem direcionado como conselho, como advisor. O que tu vê hoje que são as maiores dificuldades que esses founders têm de escalar negócio, assim como você escalou? Hoje o mercado mudou muito e eu vejo que é para um lado positivo, porque eu mesmo sou um crítico muito ferrenho em relação ao que aconteceu no mercado das startups no ano de 2020 e 2021 até meados de 2022, aonde tinha muito dinheiro disponível no mercado, as pessoas gastaram de forma muito errada dinheiro. Os investidores ficaram com medo, porque muitos investidores perderam muito dinheiro em ideias legais de PowerPoint. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, porque por mais que a ideia seja boa, eu costumo dizer, nenhuma startup tem a obrigação de dar break-even e nem estar faturando no início. Porque esse nem combina com uma startup. Mas ela precisa entender como que ela vai ganhar dinheiro e pagar o investimento que ela está buscando de forma estruturada e sólida. Porque o mercado hoje não aceita mais apenas um PowerPoint e um Excel, que o Excel aceita tudo. Então, isso é um ponto que eu considero positivo. Porém, tem uma dificuldade muito grande hoje dos founders, que eu vejo, que eles ainda tem muitos iludidos ainda. Tem muitos iludidos que a minha ideia vale milhões. Gente, nenhuma ideia vale se ela não for bem executada. Ideias todo mundo tem. E não fui eu que tive a melhor, não foi você, não foi qualquer outra grande empresa. Na verdade, a diferença que faz entre uma que dá certo e a que não dá certo é a execução. Você saber executar bem, ter pessoas boas, escolher as pessoas certas. Porque o dinheiro em si, como eu disse, só ele por si não resolve. A gente fala que, dentro da tese, né, que eu gosto de falar, cara, não existe ideia nenhuma, não existe. Você tem a melhor ideia do mundo, a melhor estratégia do mundo, a melhor gestão do mundo, o melhor software, sistema do mundo, mas se você não tiver as pessoas certas, quanto maior o tamanho do teu sonho, maior são as pessoas que importam, né, e tá junto com você. Se não tiver as pessoas certas, cara, não vai funcionar. Não. É o que a gente mais vê hoje, empresas patinando porque estão com problemas com gente. Na maioria das vezes, a gente preso na operação, mas quando a gente vai analisar, 80% do nosso tempo está sendo roubado com problemas comportamentais. Eu demito muito mais por comportamento do que pela técnica, né? Meus problemas no dia a dia são muito mais comportamentais do que técnicos. E a gente ainda está contratando pela técnica, né? Pelo currículo, né? Pelo jeito antigo de ser. Que eu acho que é muito que você está trazendo, cara. Beleza, a execução é importante, mas a gente como empreendedor, chega um momento que não dá para fazer sozinho. Se eu trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, que é humanamente impossível, 24 horas por dia, eu não faço metade do que meu time faz no horário de expediente. Exato. Hoje em dia mais. Né? Então, a capacidade de você saber colocar a gente certa no lugar certo. Tá? E aí eu queria ouvir de você aí, como uma pergunta final, que é: como que você aprendeu a colocar a gente certa no lugar certo e como que você faz isso hoje na prática nos seus negócios? Eu acho que primeiro você tem que conhecer seu negócio, né? Porque muita gente também não conhece, às vezes, seu negócio a fundo. Então, isso faz muita diferença para você não errar. E falando sobre isso, eu também errei muito, né? Também eu errei, aprendi, né? E eu acho que eu ainda vou continuar errando e aprendendo. Você não pode cometer 2 vezes o mesmo erro. Tem uma outra questão sobre isso, que é dados, tá? Hoje, a gente precisa trabalhar com informações.
Hoje, dados é uma questão muito valiosa dentro do negócio. Então, é o novo petróleo. Exato. Eu tinha uma área de BI muito importante que me fornecia, inclusive, dados sobre gente. People Analytics. Exato. Então, a gente precisa ter a informação para tomar decisão. Porque a decisão tomada puramente por emoção vai dar errado na maioria das vezes, né? Quem nunca aqui tomou uma decisão só por emoção? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, os dados, eles são muito importantes para a gente tomar decisão e escolher pessoas certas. Mas, e como você disse, o técnico, às vezes, não é só suficiente. O comportamental hoje é muito importante. Nós estamos num momento onde as pessoas... Eu estava vendo esses dias, ouvindo um podcast, não vou lembrar o nome, até para não errar o nome, não vou citar. Mas era uma moça fantástica e ela deu um bom exemplo que foi... Hoje, os jovens de 20 até 30 anos, que estão no mercado de trabalho agora, não querem ser líderes. Por quê? Eles olham os seus pais. Estão todos surtados, burnout, ansiedade, tomando remédio. E sabe, não era isso que eu quero para mim. E aí eu penso, será que isso também está certo? Não, está errado. Então, eu acho que precisa gerar um equilíbrio. Como que a gente vai fazer com o futuro desses profissionais, onde a gente consegue formar bons líderes, onde os exemplos que eles têm hoje estão esgotados, estão saturados, que são as pessoas, no caso, os pais. Né? Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Né? Então, ou a gente muda a mentalidade de ter algo com uma cultura onde as pessoas tenham o prazer de estar no trabalho, né? De estar com as pessoas e com foco em resultado, porque também ser uma empresa apenas legal, né? Eu sempre brinquei, gente, piscina de bolinha e ping-pong é legal para se divertir, mas no final do dia, quem paga a conta da piscina de bolinha, do ping-pong é a companhia com os seus resultados. Então, a gente precisa também ter métodos de resultado bem eficientes. De resultado, de gestão e tudo mais. E qual é teu frame, assim? Se tu tivesse dar 2 passos, 3 passos, uma dica de como criar times fortes e como criar culturas fortes diante de todo esse aprendizado que você teve aí na tua vida. O que é que tu deixaria de recado para todo mundo aí? Vou para 2 modelos, para quem está começando o negócio e para quem já tem um negócio e está passando por esse problema. Contrate uma pessoa, comece pelo RH. Não é RH está antiquado. Comece por uma área de gente e gestão. Perfeito. Crie uma área na sua empresa de gente de gestão, se você já existe. Traga uma pessoa para te ajudar a fazer isso. Entenda que você sozinho não vai conseguir. Tem profissionais muito bons no mercado para isso, consultorias boas que vão te ajudar. E essa é a única pessoa que você não pode errar, né? E não pode errar. Você errou na contratação do teu RH, cara. Você já era. Trouxe o RH que está desalinhado com a tua cultura, tu vai errar todo para baixo. Exato. E para quem está começando ou quer empreender, a mesma dica. Comece, a primeira contratação tem que ser a pessoa da área de gente de gestão, porque é ela que vai montar toda a estrutura da empresa para você, para que você obtenha seu resultado. Não comece errado, comece certo. Mas eu não posso. Porque é caro. Gente, nem sempre é caro. Eu acho que às vezes, se você souber muito bem aquilo que você quer, tem muitos profissionais bons que vão topar participar do business com você, porque tá vendo lá na frente que realmente você tem visão, o negócio tem potencial. Dependendo do tamanho do teu sonho, dependendo do tamanho do teu propósito, da tua cultura, você vai conseguir atrair também pessoas boas, né? Emocionalmente, né? Você pega as maiores empresas do mundo, elas não têm os melhores salários, quando você vai ver. Não. Mas pô, elas, na verdade, têm os piores salários comparados com as outras empresas. Mas por que ela atrai tanta gente boa? Porque tem uma marca forte por trás, tem uma cultura bacana por trás, é uma empresa sexy, atraente. E gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, pô. Gente boa gosta de trabalhar em empresa boa, gente boa gosta de trabalhar em empresa que cresce, que ela se desenvolve. E não é mais a gente, não sei se tu concorda comigo, Vanderlei, mas não é mais a gente que escolhe gente boa. É gente boa que escolhe trabalhar na nossa empresa. Gente boa está empregada, gente boa não está procurando emprego, né? Então, não sou eu que escolho gente boa mais, pô. Gente boa tem emprego pleno no Brasil. Tem. Mas o Brasil tem, 7 milhões de desempregados, 7 milhões de vagabundo, pô, que não quer nada com a vida, que quer ficar mamando na teta do governo. E quem é bom tem emprego pleno. Pô, se eu perguntar, tem vaga
para gente boa na tua empresa? Tem um que vai dizer que tem, na minha tem. Eu não conheço ninguém desempregado, de verdade. Eu não conheço ninguém desempregado. Porque para mim, desempregados são pessoas que querem trabalhar e não estão conseguindo trabalho. Isso para mim que é uma pessoa desempregada, certo? O resto não é desempregado. Então, e eu não conheço ninguém. O que não quer trabalhar. Eu não conheço alguém, de verdade agora, eu não conheço ninguém que esteja buscando emprego. E uma coisa importante também para finalizar sobre isso, que é super legal, é que as pessoas, e até contando um case aqui, eu tive mais de um caso de eu entrevistar pessoas para trabalhar comigo e a pessoa está super bem empregada, numa super companhia, e eu falar, olha, então, mas o que eu posso te oferecer é isso. A pessoa fala, eu vou. Daí depois eu pergunto, por que você está vindo? Eu estou vindo pelo aquilo que vai ser, daquilo que está sendo construído, que eu estou vindo pelo propósito. Nem você todos não tem que podem. vender, você não tem... Que é o que o Elon Musk, os maiores líderes do mundo que moveram multidões, né? É o que eles ganham e engajam e inspiram pessoas a agir, né? Através de suas visões de mundo, através de suas crenças. Eu não tenho que vender o que eu estou fazendo hoje. Talvez eu tenha que vender o que eu vou construir daqui a 5, 6, 7, 10 anos. Eu tenho que falar a linguagem do futuro, do que eu vou ser. Mas como se eu já estivesse sendo agora, já estivesse construindo agora. E isso faz a tua visão ser muito mais grandiosa, muito mais engajadora, muito mais inspiradora, né? Muito mais contagiante. Para você atrair gente boa. Porque concorda comigo, Vanderlei, que gente boa, cara, ele gosta de trabalhar em empresa que tem um sonho grande, pô, né? Gente que tem sonho grande gosta de trabalhar com empresa que também tem um sonho grande. Por isso que Elon Musk, ele fala que ele vai colonizar Marte, né? Por isso que ele atrai tanto maluco, cientista maluco, né? Porque tem gente que se engaja e se inspira com isso. Exato. Eu quero fazer parte, quero desbravar esse negócio. E também, é maluco ou não, é se olhar para trás e ver que esse homem construiu, é no mínimo digno não dá para ignorar admiração. O cara, não dá para ignorar, né? Isso não significa que você tem que concordar muitas vezes com todas as falas ou com todas as ações, mas eu acho que é admirável aquilo que ele construiu, né? E conquistou. Então, é isso. Senhoras e senhores, episódio número 35. A gente teve essa baita história aqui que a gente entrou dentro de cultura, falou no meio do caminho de M&A, falou um pouquinho sobre fusão e aquisição, né? Junções de cultura, framework para poder atrair, né, gente e as pessoas certas, né? Ele deixou muito claro, pô, começa pelo RH. É a primeira pessoa... Gestão. Gente gestão. RH não é DP, né? Já foi agora. É o passado. É gente gestão, pessoas que sabem fazer. Eu acho que a gente como CEO, a gente como líder de negócio, empresário, Vanderlei, depois que a empresa começa a passar de 20, 30 colaboradores, até 20, 30 colaboradores, você ainda está fazendo muito e tudo, né? Você ainda está muito na operação, você ainda está... Quase você que contratou quase que todo mundo está embaixo da tua asa ainda, você ainda faz um pouquinho de tudo, né? Você ainda é uma galinha. Você ainda está fazendo ali, muitas né? funções, mas depois que passa de Abraçando 50 tudo. colaboradores, 60, 100, 150, cara, eu tenho que ser muito mais um estrategista de gente, né? Do que se eu já tenho minha visão clara, estrategista de negócio, óbvio, a visão empreendedora é importante, ter uma visão clara, tá, ter estratégia, mas é saber colocar a gente certa no lugar certo, porque é isso que vai mudar o jogo, né? Sem dúvida. E uma empresa com propósito, com pessoas certas, a receita é uma só, sucesso. Não tem como não ser, né? Então... É isso aí. Senhoras e senhores, conversei no papo de hoje, episódio número 35 com o Vanderlei. Vanderlei, eu vou fazer só um jabá aqui, mas antes já vou deixar essa sementinha aí, que eu gosto de sempre fazer no final, da gente pensar junto, como é que a gente poderia chamar o nome desse episódio? É sempre uma bomba que eu jogo no final aqui. Enquanto vai pensando aí, eu vou falando aqui para você que é empresário, para você que é empresária, né, que está em rápido crescimento, mas está com muitos problemas com gente, como presentes por você ter chegado até o final deste episódio. Eu quero compartilhar, eu vou deixar aqui embaixo, né, na tela, se você estiver assistindo pelo YouTube, um QR Code, e se você estiver assistindo pelas nossas plataformas de áudio, Spotify, podcast, no link deste episódio vai ter o link, tá? Para você receber um presente nosso, da Empresa com Propósito, que é
que a gente chama de uma consultoria estratégica, um diagnóstico gratuito para entender o que falta para você, para sua empresa, ter culturas e times fortes. A gente, dependendo dos teus desafios, a gente se coloca com o nosso melhor time de especialistas que vai tirar uma fotografia do teu negócio e vai te dar um plano de ação customizado para entender o que falta, né, e te dar a direção, clareza do que falta para você ter culturas e times fortes, né, e conseguir minimizar os teus problemas com gente. Isso de maneira gratuita, né, Vanderlei? Então, fenomenal. É um baita de um presente. Aproveitem. Como é que a gente faz, como é que a gente chama esse podcast? O que é que você me diz? Pô, que desafio, hein? Fui pego de surpresa sempre aqui. pega de surpresa, né, Bruno? A gente sempre faz assim, sempre... Pô, a gente falou sobre empreendedorismo serial, a gente falou sobre baita visão empreendedora, né? Empreendedor raiz, que vê uma necessidade, não necessariamente foi uma oportunidade, vê uma necessidade e uma oportunidade, não necessariamente foi uma necessidade, né? A gente falou sobre toda a tua trajetória de M&A, de fusão, de aquisição, de exit, de saída, de conselho, de caramba, foi coisa pra caramba que a gente falou aqui, né? Se eu vou parar para pensar. Eu acho que a palavra, não sei qual seria o nome, mas é assim, a parte do empreendedorismo é o mais forte, né? Porque o empreendedorismo acaba contemplando um pouco de tudo, né? Que empreender só a palavra empreender, ela já tem um peso muito grande e um desafio, né? Agora, empreender com cultura e visão, empreender com propósito, empreender, acho que, não sei. Não tenho ainda... É difícil, né, Bruno? É difícil. A gente sempre faz, nem sempre a gente chega numa conclusão. Tranquilo. Tá? E tá tudo bem também, mas é só pra gente descontrair também nossa audiência aí também no final, né, que tá assistindo, que aí a gente... Isso aqui é um podcast que não é um podcast que tem muita... Como é que eu posso falar? Muito filtro, muita roteiro de perguntas. Você vê que a gente vai fazendo de uma maneira fluida, um bate-papo, vai entendendo onde é que está a tua história e vai tentando captar histórias empreendedoras aqui, né? A gente conversa sempre com empresários, né? Empresários que estão construindo o Brasil, que estão fazendo o Brasil, que estão gerando emprego, que estão gerando riqueza. E aí a gente faz esse bate-bola no final, mas nem sempre a gente consegue chegar também. Tudo bem. Vamos conseguir resolver isso aí sem dúvida. No off. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do podcast Cultura de Times Fortes. Esse é o episódio número 35. Né? Eu tive com o Vanderlei, ex-fundador, ex-CEO, fez o exit da Cota Best, vendida para o Atacadão, né? E para o grupo Carrefour. Né? Isso. E fica aqui, né, a minha gratidão por vocês chegarem até aqui e ter assistido, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Vanderlei. Grande abraço, cara. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu.